Sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente fala sobre os principais assuntos que estão em discussão no universo educacional e mostra um pouco das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Quem também está com a gente hoje é o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. E aí, professor, que novidades o senhor tem sobre a cátedra nesta semana? Olá, Thaís. Olá a todos que nos acompanham. Iniciamos mais uma semana. Quero desejar uma ótima semana para todos. Eu quero primeiro até fazer uma referência à semana que passou. Eu acho que foi uma semana, como nós havíamos previsto no panorama da educação anterior, que o debate sobre o retorno às atividades presenciais iriam tomar conta da semana que passou, e isso de fato aconteceu. Ainda muita incerteza por parte dos pais, dos governos, de quando e como reiniciar as atividades presenciais. Esse é um tema que ainda vai persistir. Aqui mesmo em São Paulo, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar o melhor caminho. Veja que a própria rede estadual, que tinha pensado preliminarmente de reiniciar presencialmente em 8 de setembro, já coloca outubro, e a própria decisão do prefeito de São Paulo, de não reiniciar possivelmente esse ano, deixando para 2021, isso aí também entra um outro indicativo da complexidade para essa tomada de decisão, porque, afinal de contas, são os prefeitos que devem tomar a decisão local. Então, isso mostra que o que nós havíamos previsto se configurou. A cátedra participou desse debate em vários momentos, participei de programas da Globo News, na Isto É, em vários meios de comunicação falando sobre isso. E acho que essa semana também vamos ter. Entretanto, eu queria focar a nossa conversa desta semana no tema aí do financiamento. Eu acho que nós tivemos algumas novidades preocupantes, como o caso, por exemplo, do PL 529 no estado de São Paulo, que pode comprometer seriamente o funcionamento das 3 grandes universidades públicas de São Paulo, mas também a própria FAPESP, que é um órgão estratégico, eu diria hoje, não somente para São Paulo, mas para o país. Então, isso está nos preocupando muito. Já na semana passada, o tema tomou também uma importância relevante nessa questão da FAPESP. Eu dei entrevista para o Valor, que saiu na sexta-feira passada. Então, vai continuar, porque enquanto o debate, principalmente essa inserção da FAPESP aí no PL 529, é preocupante. Por quê? Porque eles estão vendo que aquilo que a FAPESP deixou como um planejamento muito importante, e tem um colchão da ordem de 560 milhões, e são importantes. Isso não é superávit primário, isso não é sobra. Isso é um planejamento que um órgão como a Fundação, como a FAPESP, precisa ter para poder honrar os seus compromissos, principalmente aqueles de médio e longo prazo. Por exemplo, quando a FAPESP concede uma bolsa de doutorado, a bolsa de doutorado tem 4 anos, em média, mas o dinheiro da FAPESP ele decorre de 1% da arrecadação do Estado. E a arrecadação ela não é constante, ela pode ter flutuações. Então, é muito importante que a FAPESP tenha essa reserva técnica para, eventualmente, suprir algum tipo de queda na arrecadação e não perder com o investimento que foi feito, que requer, muitas vezes, o médio e longo prazo. Por exemplo, uma pesquisa na área do Covid, ela é uma pesquisa que não se encerra esse ano. Ela vai precisar ser continuada nos próximos anos. Então, isso não é superávit primário. Então, nós estamos em defesa, principalmente que retire a FAPESP desse PL 529. Isso é muito importante, não só para a saúde financeira acadêmica do Estado de São Paulo, mas eu diria que pelo próprio papel de relevância
de parceria com empresas e indústrias que a FAPESP tem hoje para o próprio desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, o que, por outro lado, se reflete na própria arrecadação. Então, a gente não pode fazer desse PL 529 o que nós, às vezes, costumamos chamar de jogar o bebê com a água do banho tudo juntos, né? Então, é muito importante tirar a FAPESP desse momento, né, para que a gente preserve a perspectiva de médio e longo prazo na saúde financeira e no desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, né? Há outro tema que também nos preocupa é o eventual impacto nas 3 universidades, porque a situação é um pouco diferente do caso da FAPESP. As universidades, o próprio reitor Marcelo Nóbio, da Unicamp, já havia externado sua preocupação antes do PL, com a queda da arrecadação, né? O nosso próprio reitor da USP, líder, enfim, os reitores já vinham se manifestando, e aí veio o 529, essa PL 529. Isso pode comprometer seriamente o funcionamento das nossas 3 grandes universidades paulistas, né? Então, esse é um tema que merece a nossa atenção, né? Porque a cátedra ela cuida da política pública da educação em cidades de médio porte. Mas, obviamente, quando você tem uma situação como essa, posta em relação às nossas universidades, isso impacta na educação básica, na formação de professores, né, nas práticas de ensino, nos processos e projetos vinculados à educação básica. Então, é fundamental que acompanhemos essa situação financeira do que a PL 529 pode causar, tanto na FAPESP como nas nossas universidades. Mas também, Thaís, nesse mesmo cenário, houve uma situação bastante delicada em relação às universidades federais. E aí, em São Paulo, nós temos a Unifesp, nós temos a Federal de São Carlos, porque uma proposta de corte no orçamento de 2021 da ordem de 4,5 bilhões de reais, né, no orçamento do MEC. Só que desses 4,5, 33% deles, um pouco menos, 30%, 1,3 bilhão de reais, vai recair sobre as universidades federais em atividades discricionárias, ou seja, atividades que, como o pagamento de luz, água, telefone, a manutenção da universidade. Então, as universidades federais e os institutos federais de ensino superior vão ter uma situação bastante delicada para o seu funcionamento em 2021, caso esse veto, ou pelo menos, se esse orçamento proposto pela área econômica do governo federal seja mantido para 2021. Então, o trabalho no Congresso Nacional passa a ser muito importante, né? As universidades federais, a Andif, já estão se mobilizando para tentar esse corte de 1,3 bilhão de reais. Isso vai inviabilizar o sistema. Então, nós estamos vivendo hoje 2 grandes dilemas. Um é a volta às atividades presenciais e o outro é essa situação da queda de arrecadação e os eventuais impactos na educação, tanto superior como também na própria educação básica, né? Porque os estados e municípios, de alguma maneira, dependem também dessa arrecadação. E a arrecadação em queda vai impactar na qualidade da própria educação básica. Então, é um cenário difícil, né, que vai exigir mobilização da sociedade para reverter esse quadro e, portanto, dar às universidades tranquilidade, principalmente a um órgão como a FAPESP, que é estratégico, eu diria, não só para São Paulo, mas eu diria para o país, principalmente no momento em que o CNPq está praticamente, digamos, sem orçamento, sem condições de bancar as pesquisas, né? E hoje a FAPESP, graças à sua articulação com as outras FAPs no Brasil, tem melhorado muito a produtividade científica, tecnológica, a inovação em muitos estados. Vou dar um exemplo, caso de Sergipe. A produção científica em Sergipe, sem a FAPESP,
a parceria que a FAPESP faz com a FAP lá de Sergipe e as universidades é muito pequena, sem a FAPESP. Quando incorpora as pesquisas, a produção que advém da parceria com a FAPESP, leva a Sergipe lá para cima e torna um dos estados principais do ponto de vista da produção científica. Então, o papel da FAPESP hoje vai além do estado de São Paulo. Tem um papel de relevância nacional, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, não é? Então, a expectativa é que a Assembleia Legislativa reveja essa situação no estado de São Paulo, assim como o Congresso Nacional possa exatamente rever essa questão do corte orçamentário para 2021 nas universidades federais. Eu entendo que é papel também da cátedra se articular com esses setores. Nós não podemos ser apenas uma ilha isolada, mas uma ilha que se articula dentro de um arquipélago chamado educação. Bom, o panorama da educação desta semana fica por aqui, mas a gente segue acompanhando esses e outros assuntos ligados à educação. Professor Mozart, muito obrigada pela sua participação mais uma vez com a gente. Muito obrigado, Thaís, e uma ótima semana para todos e todas. E se você quer ficar por dentro das atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também em nosso canal no Telegram. A gente volta na próxima semana com mais um Panorama da Educação. Até lá!